O Saber Direito desta semana vai interessar diretamente aos concurseiros. Nas aulas sobre concursos públicos, você vai ver direitos básicos, ações afirmativas, editais, procedimentos nos concursos, recursos, convocações e nomeações. As aulas são com o professor Max Kolbe. Olá pessoal, satisfação estar aqui para a nossa terceira aula do curso de Direito dos Concursos Públicos dentro do próprio Direito Constitucional. Me chamo Max Kolbe, sou professor de Direito Constitucional e advogado especialista em concursos públicos e servidores públicos. Nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre o Instituto do Concurso Público, o surgimento desse instituto no nosso ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Falamos de vários direitos básicos daqueles que estudam para concurso público, dos aprovados no concurso público. Trouxemos aqui também competência para legislar. Falamos sobre preterição, desobediência à ordem classificatória do concurso público, dentre vários outros assuntos que os senhores podem acompanhar na aula de número 1 e 2. Na terceira aula do nosso cronograma, nós iremos falar que o direito do concurso público ele surge, a bem da verdade, como expressão de direito de cidadania, direitos fundamentais de segunda geração. E isso é muito importante quando se irá fazer uma análise judicial da pretensão daquele aprovado no concurso público. Nós já até tecemos comentários quanto a isso na aula 1 e 2. Porém, só para refrisar, para que os senhores não se esqueçam, não podemos esquecer que o direito ao livre acesso ao cargo e emprego público previsto no artigo 37, segundo da Constituição Federal, é norma principiológica, norma de caráter cogente, que deve, na minha interpretação, se sobrepor à discricionariedade da administração pública quando da colisão de direitos, de um lado, o direito ao acesso ao cargo ou emprego público, com a discricionariedade da administração pública e, eventualmente, te nomear quando ela bem entender que assim devo fazer durante o prazo de validade do concurso público. Então, para iniciar a terceira aula, nós iremos começar aqui falando sobre lei de cotas raciais, Lei 12.990 de 2014, para fins de ingresso no cargo e emprego público. Pois bem, no ano de 2014, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei de Cotas Raciais para fins de ingresso nos cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta da União. A lei é muito clara quando ela reserva um percentual de 20% das vagas para aquelas pessoas que se autodeclaram, para as pessoas negras que se autodeclaram de cor preta ou de cor parda. Não podemos esquecer que a lei é de cota, a lei é de cor. E a própria legislação, ela é absolutamente clara ao afirmar, olha, reserva-se 20% dessas vagas para os negros que se autodeclaram de cor preta ou parda. A bem da verdade, há uma problemática nessa legislação, que é a própria questão afeta ao pardo. Porque, perceba, a própria lei de cotas raciais, ela fala que essa autodeclaração do negro que se autodeclara de cor preta ou parda deve seguir os critérios estabelecidos pelo próprio IBGE. E quando você pega a definição de pardo pelo IBGE, pardo é o multirracial, é o miscigenado, é toda aquela pessoa que tem uma mistura de raça na sua própria origem. Eu até costumo dizer que toda a população brasileira, aquele que não for de cor preta ou branco, é pardo. E aí, qual que é o grande problema? Quando vai se fazer análise da prognose legislativa, do porquê que se criou a lei, essa lei de cotas raciais, que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a sua constitucionalidade e a sua importância como ação afirmativa para fins de inserção, para fins de facilitação do acesso daquele negro no mercado de trabalho, não quis, na minha interpretação, é claro, fazer com que pessoas que tecnicamente não sejam negras ingressassem no cargo de emprego público. O que eu quero dizer é o seguinte:
Veja. Pardo é o multirracial, é o miscigenado. Então, a análise da lei de cotas, ela deve ser pautada com base na cor da pele. Acontece que todo mundo, todo o Brasil, se não for negro de cor preta ou branco, vai ser pardo. Mas será se a lei de cotas raciais para fins de ingresso em cargo em emprego público quis trazer essa ação afirmativa, quis trazer essa facilitação para que todas as pessoas pudessem concorrer à lei de cotas, tivessem essa facilidade para ingressar no cargo em emprego público? Eu até particularmente acredito que não. Porque me parece que a lei queria beneficiar o negro de cor preta. Acontece que você terá pessoas negras, absolutamente pardas, de cor parda. E aí essas pessoas, via de regra, sofreram discriminações desde a sua infância. O problema é que quando se insere o pardo na definição da lei, como também sendo cotista, abre margem para infinitas discussões judiciais. Porque, ora, se a lei é de cota, se a lei é de cor, toda e qualquer pessoa que seja parda, ou seja, quase que a totalidade do Brasil inteiro, então poderia concorrer à lei de cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público? A resposta é sim. Porque nem tudo aquilo que é legal seria tecnicamente moral. Mas a lei permite que o negro que se autodeclara de cor parda, ou seja, que a pessoa parda, concorra a uma vaga como cotista em um concurso público. E daí surgem inúmeras discussões. E as bancas examinadoras, os editais dos concursos públicos cometem inúmeras atrocidades, inúmeros equívocos. Porque deixa de se fazer análise da cor da pele da pessoa para fins de ingresso no cargo de emprego público e começa a se fazer análise por um tribunal composto por 3 ou 5 pessoas de características fenotípicas das pessoas. Ou seja, de características de raça das pessoas. Acontece que não há nenhuma legislação federal, estadual, distrital, municipal, nenhum ato normativo que venha definir as características de uma pessoa negra. Até porque, no meu ponto de vista, se você definir as características de uma pessoa negra, independentemente da sua cor preta ou parda, seria discriminação, no meu entendimento. Porque a análise dessas características, por não ser homogênea, iria levar em consideração as nossas pré-compreensões de uma pessoa que tenha uma raça com base na lei, que a raça dela seja com base na lei negra. Então, o que tem ocorrido a nível nacional nesses concursos públicos que se reserva percentuais de vagas para os negros que se autodeclaram de cor preta ou parda? Uma análise composta por várias pessoas, 3 ou 5 conforme foi dito, que é bem da verdade com base nas suas pré-compreensões de uma pessoa negra, começa a taxar A, B, C ou D, independentemente da sua cor de pele, como sendo negro ou não. Inclusive, as próprias bancas examinadoras, quando vai indeferir na análise da heteroidentificação, se você é cotista ou não, simplesmente fala o seguinte: o candidato não se enquadra como negro conforme edital e lei número tal. Os editais de concursos públicos, as bancas examinadoras, quando vai indeferir a condição de cotista daquele candidato, não diz que ele não é negro de cor não parda. Não fala isso. Porque a própria banca examinadora reconhece que se você não for preto ou branco, é pardo. Mas eu também reconheço isso. Não foi a prognose, não foi a ideia da lei permitir que todo mundo viesse a concorrer como cotista no concurso público. Mas o problema é que, como não há uma definição, um parâmetro objetivo
do que vem a ser as características fenotípicas que nem consta na lei. Para você ser enquadrado como negro, toda e qualquer pessoa que tem cor de pele parda poderia concorrer como cotista e, se eventual candidato não concorrer, ele estaria tecnicamente sendo prejudicado por aquele outro candidato de cor parda que concorreu a uma vaga como cotista. Essa problemática nós sempre dissemos em nossas entrevistas para a imprensa de modo geral desde o surgimento da lei. E é por isso que centenas de candidatos, Brasil afora, ganham essas ações judiciais alegando erro no procedimento de verificação da análise da sua condição de cotista. Porque as bancas examinadoras das mais variadas pelo Brasil inteiro não faz análise da sua cor de pele, faz análise das suas características fenotípicas ou genotípicas. E isso não existe. Isso não consta na lei, não consta no edital do concurso público. Ora, 3 ou 5 pessoas não podem olhar simplesmente para mim e, com base nas suas pré-compreensões, afirmar que eu venha a ser negro de cor preta ou parda, ou que eu não tenha essas... Até, desculpa, não poderia olhar para mim e falar que eu não tenha características de negro, porque a cor da pele, a análise ela é objetiva. Você olha para mim e você está vendo que eu sou uma pessoa de cor parda. Se a análise fosse estritamente objetiva, como olhar para a pessoa e fazer análise da cor da sua pele, preta ou parda, ficaria mais fácil. Mas falar que 3 ou 5 pessoas podem simplesmente olhar para mim e falar que eu não tenha características de negro, aí me parece que essa análise estaria compreendida dentro das suas pré-compreensões, o que tem causado inúmeras ilegalidades no Brasil afora. Há vários candidatos, inclusive no meu escritório de advocacia, que são cotistas de uma universidade pública, onde a mesma banca examinadora, que já reconheceu ele anteriormente como cotista na análise para fins de ingresso em cargo de emprego público, diz que ele não é cotista. Há bancas examinadoras que reconhecem o candidato como cotista, outro não. Então, esse equívoco, essa divergência na interpretação, se o candidato é ou não cotista, gera ilegalidade, demonstra subjetividade nessa análise. É claro que a lei de cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público, ela é uma lei temporal, onde o seu prazo de vigência finaliza em 2024, ela tem uma validade de 10 anos. Então, passada todas essas discussões com relação a essa problematização, se o candidato é ou não cotista, na própria ADC 41 do Supremo Tribunal Federal, o Supremo reconhece que o candidato poderia demonstrar a sua condição de cotista além, com documentos, outros vários, além simplesmente da análise da banca examinadora pela minha foto. Então, você poderia utilizar uma certidão de nascimento que consta lá você como pardo. É importante também, foi só para exemplificar, é importante também deixar claro que essa ADC, essa ação direta de constitucionalidade número 41, que reconhece a constitucionalidade da lei de cotas, ela aconteceu porque um juiz, numa ação inclusive do meu escritório, lá no estado do Rio Grande do Norte, ou Paraíba, salvo engano, reconheceu a inconstitucionalidade da lei de cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público no concurso do Banco do Brasil. A OAB Federal propôs uma ADC no Supremo, levando em consideração essa insegurança jurídica que aquela decisão tinha causado, declarando a lei lá no Nordeste inconstitucional. A OAB Federal propôs uma ADC no Supremo, e aí o Supremo foi e reconheceu a constitucionalidade da lei. Mas deixa claro que o candidato poderia provar ser cotista por vários meios, além simplesmente da sua cor de pele. Há uma situação muito interessante que eu presenciei quando fui fazer uma sustentação oral em Belém, do Pará. Lá vi um casal de negros, de cor preta, com uma filha albina. E eu fiquei me questionando à época. Ora, o Supremo já disse, na ADC 41, que
essa questão da discriminação para você ser considerado cotista pode também levar em consideração o meio social ao qual você vive, né? As suas origens, sua família. Então perceba, a criança era albina e era filha de pai e mães negros de cor preta. Eu fiquei me indagando à época, já que as bancas examinadoras levam isso tanto em consideração. Ela é discriminada? Ela poderia se autodeclarar negra? Porque ela vive numa comunidade de negros. O pai dela é negro, de cor preta. A mãe é negra, de cor preta, mas ela, sabe-se lá por qual razão, é albina. Então ela poderia concorrer a uma vaga no concurso público como cotista? Porque na minha visão, é claro que isso seria uma discussão para uma tese de doutorado, para que eventualmente isso fosse judicializado, mas se você levar em consideração o que o Supremo já disse na DC 41, ela estaria sendo duplamente discriminada. Então, essa questão afeta a lei de cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público, gerou muita discussão no Brasil inteiro. O fato é, nós temos uma lei que tem vigência até meados do mês 7 ou 8 de 2024, salvo engano, e que se reserva 20% das vagas para os negros que se autodeclaram de cor preta ou parda. É importante ressaltar que concursos públicos que tenham 3 ou mais vagas já devem reservar um percentual de pelo menos uma vaga para um cotista. Uma outra coisa que é importante também tecer comentários com base ainda nessa lei de cotas é que se ficar demonstrado falsidade ideológica, o candidato ele acaba sendo eliminado do concurso público. Aí, outro grande equívoco de várias bancas examinadoras. Quando a banca examinadora não reconhecia o candidato como cotista, quando aquela banca examinadora não reconhecia ele como, na análise da verificação da sua heteroidentificação como cotista, a banca simplesmente eliminava o candidato do concurso, alegando falsidade ideológica. Olha, isso é um absurdo, porque a lei não fala que 20% são reservadas das vagas para aqueles negros que se autodeclarem de cor preta ou parda? Então, se a banca examinadora, se eu fiz uma autodeclaração falando que eu sou negro de cor parda, ainda que a banca examinadora reconheça que eu não seja enquadrado para fins de ingresso naquele cargo de emprego público como cotista, não poderia simplesmente me eliminar, alegando minha falsidade ideológica. Porque eu posso me declarar negro de cor parda, porque eu sou um negro de cor parda. Mas se aquelas 3 ou 5 pessoas não te reconhecessem não reconhecesse a sua heteroidentificação para fins de você ser enquadrado no concurso como cotista, simplesmente te eliminava. Isso fez com que o STJ tenha inclusive, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tenha inclusive se manifestado pela impossibilidade de eliminação sumária dos candidatos quando a banca examinadora não reconhece a sua condição de cotista. Então, qual é o melhor entendimento hoje quanto ao tema? É que se a banca examinadora não reconhecer a sua condição de cotista, você não faz jus a concorrer àquela vaga como cotista, mas deve votar para ampla concorrência. Acontece que Brasil afora, em dezenas de concursos públicos, quando se não reconhecia a condição de cotista do candidato, ele era simplesmente eliminado sumariamente, como se tivesse praticado falsidade ideológica. Isso não existe. Para que haja análise de uma falsidade ideológica, deve haver pelo menos um procedimento administrativo ou penal que se outorgue ao candidato ampla defesa e contraditório, conforme o devido processo legal brasileiro. Uma outra problemática da lei de cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público é a questão das nomeações com relação à sua alternância. Há uma problemática com relação aos PCDs, aos portadores, às pessoas que possuem deficiência física, que é quem deveria ser nomeado primeiro num concurso público, o cotista ou o deficiente físico? Vamos lá, vamos tentar aqui trazer essa experiência para os senhores, dessa
problematização. Veja, a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, ela prevê uma ação afirmativa para os deficientes. Ela fala, olha, o deficiente físico terá aí um percentual, que a bem da verdade todos sabemos, pode variar de 5% a 20% de vagas reservadas no concurso público. Então a Constituição é muito clara, a Constituição Federal diz, olha, uma ação afirmativa para beneficiar a inserção no cargo e emprego público daqueles deficientes deve-se reservar um percentual de 5% a 20%, conforme a própria Lei 8.112 fala e outros decretos, por exemplo, do Presidente da República, para os deficientes. Mas perceba que a ação afirmativa da cota racial não está na Constituição Federal. A ação afirmativa da cota racial, ela está numa lei federal e, é claro, hoje em algumas legislações estaduais, bem como no Distrito Federal. Então, pensa comigo, num concurso público que eu tenha 5 vagas. Eu acabei de te falar que a partir de 3 ou mais reserva uma vaga para um cotista. E aí, se reservar nesse concurso também 20% para um deficiente, eu teria 5 vagas, 3 ampla, 1 deficiente, 1 cotista. A pergunta é, quem seria nomeado primeiro? A administração pública, seja ela direta ou indireta, vai nomear 3 ampla concorrência e o 4º a ser nomeado deveria ser um deficiente ou deveria ser um cotista? Eu particularmente entendo que, levando em consideração que a ação afirmativa do deficiente consta na Constituição Federal, a 4ª pessoa a ser nomeada deveria ser o deficiente físico. E a 5ª nomeação, o cotista. Porque me parece que o deficiente físico possui uma proteção constitucional maior para fins de ingresso no cargo de emprego público do que o cotista. Até porque a ação afirmativa do deficiente físico para fins de inserção dele no mercado de trabalho, ela consta na Constituição e ela é permanente. Ela é atemporal. A ação afirmativa para fins de ingresso no cargo de emprego público do cotista, daquele negro que se autodeclara de cor preta ou parda, além de ser prevista em lei federal, ela é temporal 10 anos. Então, no meu ponto de vista, em um concurso que tenha 5 vagas, 3 ampla, se reservou 20% para uma cota racial e 20% para um deficiente, o 4º a ser nomeado, na minha visão, deve ser o deficiente. E para você que acha que isso não gera uma problemática, inclusive há uma ação específica, até do meu próprio escritório, que discute a preterição de um deficiente por um cotista. Porque o 4º candidato que foi nomeado foi um cotista e não um deficiente. E aí, me parece que, eu não vou me recordar agora qual é o caso, são milhares de casos no escritório, mas que o próprio deficiente acabou não sendo nomeado no concurso público. Olha que problema. Uma outra questão a se discutir na lei de cotas raciais diz respeito a também uma ação judicial que discutiu esse tema. Aquele candidato, ele concorre tanto na ampla concorrência como cotista num concurso público, tá? E daí, se ele for aprovado com uma classificação muito boa, ele acaba podendo ser nomeado na ampla concorrência sem fazer jus ao benefício da cota, à ação afirmativa da cota. Acontece que, em um belo caso, o candidato foi nomeado como cotista. Ou seja, a nomeação dele como cotista veio antes da nomeação dele como ampla concorrência. O candidato simplesmente não foi lá assinar o termo de posse. Deixou que aquela nomeação dele tornasse sem efeito quando ele foi nomeado pelo critério da cota. Algum tempo após, ele foi nomeado pela ampla concorrência. Foi lá, assumiu o cargo e tomou posse. Olha, isso é possível. A lei me permite um benefício de dupla nomeação. A lei me permite um benefício que eu possa ser nomeado pelo sistema de cotas e simplesmente abrir mão dessa nomeação para futuramente ser nomeado pela ampla concorrência? É claro que não.
Isso tanto é verdade que uma cliente do escritório judicializou, requerendo aquela vaga, porque ele não poderia ter sido duplamente nomeado. E a Justiça Federal aqui de Brasília reconheceu que, se ele abre mão da ação afirmativa da cota, desse benefício em ser nomeado, ele não poderia ser nomeado posteriormente pela ampla concorrência. E aí assegurou o direito à nossa cliente de ser nomeada e empossada para aquele cargo específico. Se esse candidato foi demitido, se a nomeação dele foi tornada sem efeito, eu sinceramente não acompanhei, não poderia afirmar isso para os senhores. Mas o que eu posso afirmar é que a minha candidata assumiu aquela vaga. Que a cliente do escritório, candidata daquele concurso público, assumiu a vaga. Tudo bem? Então, espero que a gente tenha, se não esgotado o tema, claro, com relação às cotas raciais para fins de ingresso no cargo de emprego público, pelo menos ter trazido aqui algumas considerações para fins de reflexão, para fins de análise de caso ou aprofundamento quanto a estudo, ok? Vamos lá então para o próximo tópico. Nesse próximo tópico, nós iremos falar sobre a possibilidade de menores de 18 anos de idade assumirem cargos ou empregos públicos. Essa situação é bem interessante. Para aqueles que conhecem a Lei 8.112 de 1990, que é a lei que rege o funcionalismo público federal, sabe lá que um dos requisitos para fins de ingresso no cargo público é ter mais de 18 anos de idade, pelo menos 18 anos de idade, 18 ou mais. Acontece que vários candidatos menores de 18 anos, após a conclusão do ensino médio, prestam concurso público e acabam sendo aprovados e sendo nomeados. E agora? Esses menores de idade, relativamente incapazes com base na lei civil, poderiam então assumir um cargo ou emprego público? A resposta, com base na jurisprudência e com base também naquilo que eu acredito como verdade, é sim. Já houve situação, inclusive dessa no escritório, que a Justiça do Distrito Federal reconheceu o direito daquele menor de 18 anos a assumir um cargo público. Mas por quê? É simples. Quando você pega o Código Civil, lá no artigo 5º, em um daqueles incisos vai falar que cessa a menoridade com o exercício do emprego público efetivo. Então perceba, como eu vou viabilizar a vigência do Código Civil brasileiro em seu artigo 5º, que fala expressamente que a menoridade para aquele que é relativamente incapaz cessará com o exercício do emprego público efetivo se eu não permitir que ele assuma o cargo, se eu não permitir que ele assuma o emprego público. Então, ainda que seja um dos requisitos formais previstos na lei para fins de ingresso no cargo público ter pelo menos 18 anos de idade, a jurisprudência já vem reconhecendo, com base no próprio Código Civil brasileiro, que menores de idade, em virtude de poderem assumir a sua maioridade civil para a prática de atos da vida civil, com o exercício do emprego público efetivo, que eles assumam esses cargos públicos ou sejam contratados no âmbito da administração pública indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista, assumindo assim, então, um emprego público efetivo, ok? Então, que fique claro, menores de 18 anos atualmente, ainda que a lei fale em sentido contrário, pode assumir cargo em emprego público? A resposta é sim, ok? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Tatuagens. Uma pessoa tatuada pode ser impedida de assumir um cargo ou emprego público? Essa discussão ela já chegou no Supremo Tribunal Federal. E eu indago aos senhores, e aí, qual é a sua opinião quanto a esse tema? Percebam que em vários concursos
dezenas de candidatos já foram impedidos de assumir cargo público por terem tatuagens. O último precedente do Supremo Tribunal Federal foi num concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná, em que o próprio edital do concurso público delimitava tamanho e eventualmente, aspas, características de embelezamento da tatuagem, para que você pudesse ser policial militar. Determinado candidato foi impedido, judicializou, essa discussão foi parar no Supremo. E qual foi o entendimento do Supremo? Óbvio, né? Olha, candidato que possua tatuagem, a princípio ele não pode ser impedido de assumir cargo em emprego público. Isso iria ferir a dignidade da pessoa humana, a própria isonomia a isonomia é essa prevista na Constituição Federal. Ora, todos são iguais perante a lei, sem distinção de quaisquer naturezas. Então, o fato de você ter tatuagem não poderia ser impeditivo para assumir um cargo em emprego público. Mas ainda assim há ressalvas. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal disse expressamente, olha, a princípio você não pode ser impedido de assumir um cargo público, com algumas ressalvas. Quais, por exemplo, Max? Você não poderia ter tatuagens que venham a incitar o ódio, a discriminação, ofensas às instituições democráticas, ofensas à própria instituição que você quer assumir. Por exemplo, me parece que tatuagem de palhaço significa no mundo do crime, aquela pessoa que a princípio tenha vontade ou eventualmente pudesse praticar atos contra policiais, contra a vida dos policiais, etc. Então, como é que uma pessoa vai ter no seu corpo tatuado um palhaço e vai querer prestar um concurso para a carreira policial, para a carreira militar? Então, esse tipo de tatuagem, ainda que o Supremo tenha liberado que candidatos que tenham tatuagens possam sim assumir cargo em emprego público, essa tatuagem especificamente, dentre várias outras, por exemplo, você ter tatuado no seu corpo aquele símbolo nazista da suástica, essas tatuagens que venham incitar crimes, violências, desrespeito às instituições, essas sim poderiam impedir você eventualmente ingressar num cargo em emprego público. Tudo bem? Acontece que, recentemente, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou uma lei obstando que candidatos tatuados assumam um posto na Marinha. A bem da verdade, a ressalva, ela meio que concorda com o entendimento do Supremo com uma única ressalva: que você não possa ter o seu rosto ou a cabeça tatuada. Então, há uma lei recentíssima que impede que pessoas que tenham tatuagens, essas, como eu já disse, que ofendam as instituições, que incitem a violência, o crime, que desrespeitem as instituições democráticas, não possa também assumir cargo na Marinha. Mas ele acrescenta, em hipótese nenhuma, independentemente da tatuagem que seja, você poderia ter a cabeça tatuada, o seu rosto tatuado ou essa parte anterior aqui da nuca tatuada, para que não pudesse eventualmente prejudicar uma operação militar. Interessante isso, né? E por ser uma lei muito recente, ainda não há, eu desconheço ainda algum pronunciamento judicial quanto a esse tema. Então, só para ficar claro, pessoas tatuadas podem assumir cargos ou empregos públicos? Sim, com ressalvas. Na Marinha do nosso país, pessoa que tem o rosto tatuado, em qualquer parte do rosto, não interessa que tipo de tatuagem, na cabeça ou na nuca, pode ingressar nos quadros da Marinha? A resposta é não. Ficou claro? Ok. Vamos então aqui continuar o nosso próximo tópico. Vamos falar sobre agora as gestantes. Qual que é a grande problemática com relação às gestantes em concurso público? É a realização do teste de aptidão física, o TAF. Ora, a jurisprudência já oscilou bastante
quanto à eventual possibilidade da gestante poder realizar o TAF em momento posterior aos demais candidatos. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que seria possível, depois disse que não seria possível, e oscilou algumas vezes até o último entendimento de relatoria do ministro Fux falar, olha, é possível que a gestante realize o TAF, o teste de aptidão física, em outro momento, até para beneficiar, para proteger a ela, o nascituro, a família, até para que não houvesse um estigma em, inclusive, facilitar aí o acesso dela ao cargo em emprego público. Então, há toda uma interpretação valorativa de ações afirmativas a mesmo beneficiar o acesso do cargo em emprego público para a mulher. Eu não poderia simplesmente obstá-la, trazer aí uma dificuldade a ela de ingressar numa carreira militar ou policial por estar grávida. Não faria o menor sentido isso. Então, a última jurisprudência quanto ao tema, inclusive há algumas legislações estaduais quanto ao tema, inclusive o próprio Congresso Nacional já aprovou em uma de suas casas um projeto de lei que permite que a gestante possa realizar o TAF em momento mínimo de 180 dias após o nascimento do seu filho ou aborto, 180 dias mínimo ou máximo de 360 dias. Então, o fato é, gestante hoje pode realizar o TAF, o teste de aptidão física, em momento posterior aos demais candidatos? A resposta é sim. Isso, inclusive, já vem sendo instrumentalizado expressamente nos editais de concurso público. Mas, questão interessante seria a seguinte com relação a esse ponto. A candidata, ela teria um prazo, os editais estão falando 6 meses ou 180 dias, para realizar o TAF após o nascimento do bebê ou aborto. Mas acontece que uma das etapas do concurso público, antes de você ir para o curso de formação, por exemplo, no concurso da Polícia Federal, da PRF, das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, é realizar o TAF, o teste de aptidão física. Ainda que você possa exercer no momento posterior o TAF, não se sabe se terá no momento posterior um novo curso de formação. Porque veja só, se você só tiver um curso de formação e aí você está grávida, você não realiza o TAF, ao curso de formação, aqueles candidatos são nomeados. Você até poderá realizar o TAF em momento posterior, mas para você assumir o cargo terá que esperar um curso de formação. E aí, sabe-se lá quando terá um outro concurso? Então, a pergunta que eu vos faço, que é uma problematização que nós temos lá no escritório recente, é: essa candidata poderia abrir mão desse período de 180 dias e realizar o TAF em momento anterior? Me entenderam o que eu disse? O edital fala, o Supremo permite que ela possa realizar o TAF 6 meses após o nascimento do seu filho. Mas só haverá um curso de formação numa data específica. E para ela realizar esse curso de formação, ela precisa fazer o TAF, porque senão ela vai ter que esperar um outro concurso para fazer o curso de formação, para assumir o cargo. E aí? Ela poderia, então, abrir mão desse prazo para realizar o TAF em momento anterior, para, se aprovada, realizar o curso de formação? Eu entendo que sim. Por que eu entendo que sim? Porque essa flexibilização para que a gestante realize o concurso público, para que a gestante realize o TAF, o teste de aptidão física, em momento posterior, é um benefício que é dado a ela. Se ela já se sente apta a realizar esse teste de aptidão física, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não interessa o prazo, após o nascimento ou aborto do seu filho, deve então assim ser otorgado a ela essa possibilidade. Ainda não judicializamos essa pretensão, mas muito provavelmente teremos que judicializar para que ela realize o TAF antes desse lapso temporal de 6 meses, a fim de possibilitar a ela realizar o curso de formação para assim ser investida no cargo público pretendido antes
do prazo de validade, antes de todas essas nomeações acontecerem, do prazo de validade se esgotar e ela não ter que esperar o novo concurso, sabe-se lá quando, para que ela pudesse realizar os cursos de formação. Então, que fique claro, atualmente as gestantes têm o direito, inclusive já previsto em algumas legislações esparsas em nosso país, de realizar o TAF em momento posterior aos demais candidatos, sem que isso eventualmente viesse a ofender a isonomia. Tudo bem? Ok. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Iremos falar agora, pessoal, de um assunto absolutamente importante, que é o assunto relacionado às pessoas com deficiência física. Bem, pessoal, a deficiência física não é apenas uma deficiência física, né? Pode ser uma deficiência mental, pode ser uma deficiência sensorial, auditiva, visual. A bem da verdade, as normas que definem deficiência não definem a deficiência como sendo apenas física. Como eu disse, pode ser vários tipos de deficiência mental, sensorial, auditiva, visual, dentre outras. A bem da verdade, a discriminação do que venha a ser deficiência ou não, consta hoje num próprio decreto do governo federal e em algumas legislações bem específicas, muito tímidas ainda sobre o assunto. O que me chama muita atenção, até porque a súmula do STJ, nesse sentido, é com relação à deficiência auditiva. Tudo bem? Porque, veja, a jurisprudência entende que a visão monocular é deficiência física para fins de ingresso no cargo de emprego público, inclusive, atualmente, tem até lei falando isso. Não se discute mais. Mas e a deficiência auditiva unilateral? Ora, o próprio STJ tem uma súmula, salvo engano, 526, 500 e alguma coisa, que fala que a deficiência auditiva unilateral não serve para fins do candidato ter esse benefício de concorrer no cargo de emprego público como deficiente físico. Mas eu tenho uma ressalva para fazer. Ainda que o STJ não se reconheça a audição unilateral como deficiência para fins de ingresso no cargo de emprego público, a Justiça do Trabalho, o TST, possui vastos precedentes reconhecendo. Olha que interessante, né? O mesmo tema, a mesma discussão, sendo tratada de forma diversa pelas justiças de nosso país. A Justiça Comum não reconhece a audição unilateral como deficiência, mas a Justiça do Trabalho reconhece. Mas eu chamo a atenção para uma outra problemática. A princípio, um decreto, lá de 93 ou 94, 3.000 alguma coisa, reconhecia a audição unilateral como deficiência para fins de ingresso no cargo em emprego público. Então, no primeiro momento, a audição unilateral, deficiência. Em 2004, veio um novo decreto revogando aquele de 93, falando, olha, a audição agora unilateral não é mais deficiência para fins de ingresso no cargo de emprego público. Agora a gente só vai reconhecer a deficiência se for o quê? Bilateral. Tudo bem? Então, olha só, preste atenção. No primeiro momento, um decreto 3.000 alguma coisa, de 93, reconhecia a audição unilateral como deficiência. Em 2004, vem um decreto, revoga aquele e fala, agora a unilateral não é deficiência, tem que ser o quê? Bilateral. Só que aí, em 2007, o Brasil passa a ser signatário de um tratado internacional, do pacto de uma convenção americana de direitos fundamentais sobre as pessoas deficientes, lá de Nova York, de 2007. E o Brasil passa a ser signatário desse tratado internacional, em 2007, que inclusive foi incorporado em nosso ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição, por ter sido aprovado nas duas casas do Congresso Nacional em dupla votação em quórum de 3/5 dos seus membros, nos mesmos moldes da emenda à Constituição. Então, aquele tratado ele foi incorporado em nosso ordenamento jurídico pela teoria dual dos tratados internacionais com status de emenda à Constituição.
onde eu quero chegar? Aquele tratado internacional, ele traz uma abertura maior, ele aumenta, ele possibilita uma série de ações afirmativas para facilitar o ingresso no mercado de trabalho por parte do deficiente. Inclusive, aumentando as hipóteses de deficiência. Então, nós criamos uma tese para falar o seguinte: como havia um decreto de 93 falando que a audição unilateral era deficiência, em 2004 vem outro e fala que agora só é bilateral, mas em 2007 vem esse tratado internacional que, na minha concepção, possibilita que aquele que tem uma perda auditiva unilateral seja considerado como deficiente. Nós acreditamos que esse tratado de 2007 não recepcionou o decreto de 2004. E com essa não recepção, ele acaba perdendo vigência, devendo gerar efeitos repristinatórios para ser aplicado novamente o decreto de 93. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais simples. Esse tratado de 2007, ele entra no ordenamento jurídico com status de emenda, aquele chamado bloco de constitucionalidade, que você poderia, inclusive, propor uma ação direta de inconstitucionalidade de uma norma, levando em consideração do ferir um tratado internacional com status de emenda. Como esse tratado, na minha visão, ele é contrário ao decreto de 2004, que afirma que só seria deficiente a perda auditiva bilateral, eu entendo que esse decreto de 2004 ele não poderia ser declarado inconstitucional, porque ele foi editado antes do tratado internacional. Então, inconstitucional ele não é, porque o critério aqui será de recepção, não recepção. Então, com o surgimento de uma nova norma constitucional, ainda que seja fora do texto da Constituição, ainda que esteja num tratado internacional, com o surgimento de uma nova norma constitucional, esse decreto de 2004, por ser contrário à nova norma constitucional, ele passa a ser considerado não recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional em 2007, o que acarretaria a sua extinção do mundo jurídico. Então, por isso que eu entendo, por isso que a gente tem ganhado algumas ações no escritório, onde se reconhece mesmo, a bem da verdade, a perda auditiva unilateral como deficiência para fins de ingresso no cargo de emprego público, ainda que, quero deixar claro, o STJ entenda, isso está inclusive sumulado, que não seria hipótese de deficiência para fins de ingresso no cargo de emprego público a perda auditiva unilateral. Mas finalizo, antes de passar para as questões, que a Justiça do Trabalho tem inúmeros precedentes reconhecendo que seria, ok? Continuando o assunto, antes das perguntas, só para não esquecer, com relação à isenção de taxa para fins de realização do concurso público, a legislação que permite a isenção dessas taxas de inscrição para fins de você realizar o concurso público, tá? Mas você candidato, terá que demonstrar, o ônus da prova é seu, que você faz jus à isenção dessas taxas para você realizar concursos públicos. Há também um projeto de lei, aí é absurdo, tá? Que quer colocar a taxa de inscrição para fins de concurso público 3% da remuneração bruta do candidato. Ou seja, para você realizar um concurso público, a sua taxa de inscrição seria um valor de 3% do valor bruto da sua remuneração, do seu subsídio. Exemplo, você pegaria aí então um concurso para juiz, um subsídio para facilitar aqui a conta de R$20 mil, nós iríamos afirmar que a taxa de inscrição para você prestar o concurso público seria R$600, metade do salário mínimo atual. Ou seja, não faz sentido que para você preste um concurso público, você tenha que pagar então aí um valor de R$600, 3% do valor bruto do cargo. É claro que isso é só um projeto de lei, ainda não foi aprovado, então não se aplica. Então, para você prestar um concurso público, tem que pagar taxa de inscrição, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas há algumas hipóteses que te isenta desse pagamento. Essas hipóteses são previstas na lei, no edital, e cabe a você, candidato, com base no próprio edital do concurso público, demonstrar tais condições para assim serem isentos, ok? Ainda antes das perguntas, rapidamente, só falando sobre o cadastro de reserva. Todos sabem que o cadastro de reserva
ele é uma construção por parte da administração pública para facilitar o acesso daquele ao cargo e emprego público. Não há, a bem da verdade, nenhuma lei federal, há apenas um decreto federal que traz muito sutilmente alguma coisa relacionada a um cadastro de reserva. A legislação do Distrito Federal, que já fala sobre o cadastro de reserva expressamente e define algumas regras para ele. Mas, ora, para que serve um cadastro de reserva num concurso público? O cadastro de reserva serve para fins de, quando surgir vaga, eu venha nomear o aprovado no concurso público. Então, muitas das vezes a administração pública realiza um concurso público a título de cadastro reserva e deixa lá vários candidatos à espera. Até porque, se houver uma vacância, se houver necessidade de contratação, contrata, para que não haja necessidade de se realizar todo um concurso público, porque isso demora e aí não venha a ferir a celeridade da própria prestação do serviço público à sociedade. Mas é importante deixar claro, tá? Um cadastro de reserva, ele existe, segundo as palavras do ministro Mauro Campbell do STJ, para assim que surgir a vaga, o candidato venha a ser nomeado. E aí existem inúmeras problematizações quanto ao cadastro de reserva, que nós deixaremos para a aula de número 4. Vamos lá então para as perguntas? Acerca do edital de concurso público e seus requisitos, marque a alternativa correta. Perceba o item A. Não é obrigatório que o edital contenha a indicação da documentação para apresentação no ato de inscrição. Cuidado, não é obrigatório. B. É obrigatório que o edital contenha a indicação das prováveis datas de realização das provas. C. Não é obrigatório que o edital contenha identificação do cargo e suas atribuições. E D. É obrigatório que o edital indique especificamente a lotação a que cada aprovado será encaminhado, caso seja efetivada a sua nomeação. Levando em consideração o item A, B e C, qual item os senhores acreditam ser o correto? Vamos lá? Pessoal, o item correto dessa questão é o item B de bola. O item A estaria errado porque fala não é obrigatório que o edital contenha a indicação da documentação para apresentação no ato de inscrição. É claro que é obrigatório. Todos sabem disso, isso é muito simples, não haveria uma maior problemática com relação à demonstração de falsidade aqui desse item A. O item C também está errado, porque vai falar o seguinte, olha, não é obrigatório que o edital contenha a indicação do cargo e suas atribuições. Está prevista, inclusive, em lei, em alguns decretos, que no concurso público o edital deve trazer as atribuições especificamente do cargo pretendido pela sua pessoa. E o item dele está errado, porque fala que é obrigatório que o edital indique a sua lotação. Não é obrigatório. Perceba um concurso público da Polícia Federal. Não há como se saber, antes do ato da sua nomeação, para qual será a unidade da República que você será encaminhado. Então, o item dele está errado por essa razão. Não é obrigatório que o edital já diga que você será lotado em tal local. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Assinale a alternativa correta acerca da isenção de taxas para inscrição em concurso público. Vamos lá. A. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde possuem isenção de taxas? B. Mesmo com a vigência da lei tal, Lei 13.656 de 2018, que estabelece regras de isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, os editais ainda devem obrigatoriamente informar sobre a isenção de que trata a referida lei, bem como as sanções aplicáveis aos candidatos que venham a prestar informação falsa. Item C. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição? E item D. Todas as alternativas estão corretas. E aí, pessoal? Qual é a resposta correta da questão número 2? Item D. Todas as alternativas, elas estão corretas, inclusive previstas na própria legislação que fora lida
Inclusive, os editais dos concursos públicos devem trazer expressamente todas essas regras, condições e observações quanto à eventual isenção da taxa para a realização do concurso público, ok? Vamos lá para a pergunta de número 3. Sobre as vagas e o cadastro de reserva, marque a afirmação correta. A. O candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva que ajuize a ação judicial comprovando que sofreu preterição da administração pública durante a vigência do certame tem sua expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo à nomeação? Item B. Independentemente da situação, a nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva depende unicamente da discricionariedade da administração pública para eventualmente ser nomeado? Item C. Não existe o Instituto de Cadastro de Reserva no Brasil. Item D. Nenhuma das alternativas. E aí, pessoal, qual é o item correto dessa questão 3? O item correto da questão 3 é o item de letra A. Por que que o item de letra B, C e D estão errados? Veja, olha o B. Independentemente da situação, a nomeação de candidato aprovado no cadastro de reserva depende unicamente da discricionalidade da administração pública para ser nomeado? Não. Há inúmeras situações, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal já disse, no recurso extraordinário 837-711 do estado do Piauí, que existem 4 hipóteses que haveria a convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Tudo bem? O item C, por que ele está errado? Não existe o Instituto do Cadastro Reserva no Brasil. Isso está errado e aí, por consequência, quando fala que nenhuma das alternativas estaria correta, também torna o item dele errado. Tudo bem? Então, pessoal, após a análise das 3 questões, eu quero agradecer a participação de todos os senhores na nossa terceira aula e quero convidá-los para a nossa próxima aula, a aula de número 4. Nós iremos tratar de vários temas, inclusive sobre o cadastro de reserva. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.